Agora, vamos falar de Portugal, vamos falar da eleição portuguesa e seus desdobramentos para a Europa e também para o lado de cá do Atlântico. Carlos Hortman, bem-vindo, como está você? Bom dia, Mauro, bom dia, comunidade do Farol Brasil. Tá tudo bem? Espero que vocês também estejam tudo bem por aí. Ah, legal, estamos sim. Bom, você veio 2 semanas atrás, foi 2 semanas atrás aqui, e desenhou o cenário para o segundo turno português, foi o que aconteceu, mas eu queria agora mergulhar um pouco mais na análise, na tua análise, né, sobre o cenário em Portugal. Mauro, acho que primeiramente é importante fazer um preâmbulo aqui, quer dizer assim, acho que qualquer pessoa imigrante em Portugal hoje respira mais aliviado depois do Ventura não ter ganhado, mas eu acho que isso é só uma parte da história, existe uma outra dimensão que precisa ser também salientada, porque, de um modo geral, eu vi muitos comentários na internet de pessoas, porque a esquerda ganhou em Portugal, porque a esquerda massacrou a extrema-direita e humilhou. Eu acho que é preciso ter um certo eufemismo à volta disso, mas é preciso ter um pé no realismo e entender os elementos que estão por trás, assim. Como eu tive 2 semanas, eu até coloquei nos slides aí a imagem, Mauro, quem tiver uma questão que queira refletir um pouco mais aprofundada, está justamente no fato de nós fizermos um panorama geral da extrema-direita na Europa, e é porque Portugal não é um caso sozinho, não é um caso isolado. Acho que temos que ter essa clareza, gente. Por que a gente fala muito de Portugal aí no Brasil? Porque hoje a comunidade brasileira representa, em números percentuais, é a maior comunidade imigrada fora do Brasil. Então, a maior em números concretos são os Estados Unidos, né? Mas Portugal hoje caminha para ter mais ou menos 700 e tal mil brasileiros. Isso significa que os resultados políticos aqui têm uma influência direta na vida de populações brasileiras ou luso-brasileiras que estão por aqui e familiares aí. Então, acho que perceber o significado. Então, assim, quem quiser saber um pouco mais do que a gente conversou 2 semanas atrás, até nos slides aí eu coloquei com o Mauro, tá no canal Farol Brasil, tá no recorte mesmo do canal, acho que quem quiser saber um pouco mais. Mas, Mauro, eu acho que o elemento fundamental que eu queria salientar aqui é o fato de Portugal estar passando por grandes enchentes nesse momento, assim. E isso e para além das questões climáticas, isso mudou um pouco da dinâmica eleitoral nos últimos dias, em que nós estamos há quase 2 semanas com muitas chuvas. Isso tem um impacto brutal do ponto de vista, assim, tem zonas de Portugal que está quase 2 semanas sem energia elétrica, Mauro. Nossa, então, parece São Paulo. É muito triste isso, mas isso teve um impacto nas eleições. Tem zonas que irão a voto só no próximo domingo, então, ou seja, nem puderam votar nesse domingo. Então, assim, tem todo esse pano de fundo, assim. Então, Mauro, se puder passar o primeiro slide lá para a gente poder conversar com dados aqui. Claro, vamos sim. Para o nosso poder dialogar. Essa coisa das enchentes aí em Portugal realmente está muito impressionante. Eu só não sabia que tinha tido impacto sobre o pleito. Acho que são 8 conselhos e freguesias que não puderam fazer eleições, Mauro. Elas não conseguiram ir a votos, porque não tem zonas que estão completamente assim, cheias de águas até o tapa, assim, em que realmente não... Escolas, a imagem que eu coloquei aí, se puder colocar, Amaro, é muito sintético desse processo, ou seja, vilas inteiras que estão alagadas, assim, então realmente é bastante impactante. Então, Mauro, não sei se quer começar, isso foi o que a gente conversou 2 semanas atrás, esse é o que o Mauro me enviou. Eu acho que algumas coisas que a gente vai passar à frente para não ser mais uma longa exposição, Mauro, mas algo que eu queria poder salientar é o sistema político português, isso mesmo, o sistema político português, Mauro. Põe essa tela aqui? Exatamente, essa tela. Porque uma das coisas que eu vi muitas deputados, pessoas assim, que têm responsabilidade política, exagerar no papel do presidente. O presidente da República, no caso português, Mauro, ele tem muito pouco poder efetivo. Eu até coloquei ali o desenho da coroa, assim, ele cumpre mais um papel realmente, assim, em última instância, de um rei e de uma rainha, que tem como horizonte um papel simbólico, representa o Estado, promulga leis, ou seja, tem todo um emaranhado
por exemplo, é ele quem dissolve o parlamento, é ele quem nomeia o primeiro-ministro, do ponto de vista formal. Então, ele não tem muito poder de execução do ponto de vista do aparelho do Estado. Porque aqui o governo, o poder executivo está no mão do primeiro-ministro. É quem decide todas as linhas do Estado português. E aí, eu vi certas pessoas dizendo, porque Portugal massacrou. Não, o presidente não tem poderes. Claro que, simbolicamente, seria muito traumático para nós, para a sociedade, ter o Ventura como presidente, sim. Mas ele não tem poder de tomar decisões gerais, tipo a lei de imigração, que foi aprovada, uma das leis mais restritivas da Europa, Mauro. Foram aprovados pelo governo da AD, pelo governo do PSD. Ou seja, não passa pelo presidente, exceto ele mandar para o Tribunal Constitucional saber se aquela lei tem validade diante da Constituição, não tem. Então, é dessa forma que estrutura seu poder em Portugal. A outra é a Assembleia Legislativa ou Assembleia Nacional, que é onde se elege os 230 deputados e onde sairá o governo. Então, só para entender só uma observação, então, aqui, porque o pessoal fala em semipresidencialismo, em semiparlamentarismo em Portugal, mas, por exemplo, o presidente francês, que é também um regime parlamentar, tem muito mais poder do que o presidente português, por exemplo, né? Muito mais poder, por isso que eu tenho até denominado isso, quando a gente conversa em vários espaços, que Portugal ele tem um tipo de semipresidencialismo fraco, ou fraquíssimo. Por isso que eu coloquei o símbolo da coroa ali, é uma brincadeira, porque é mesmo isso, é um poder mais figurativo de leis. Ele não tem porque na França, o Macron, hoje atual presidente, tem poder de interferir na política econômica, na política externa, ou seja, tem espaços de decisão muito maior, em que o primeiro-ministro na França tem muito mais no papel da Casa Civil que tem no Brasil. Então, é um pouco assim para comparar com a população. Então, eu acho que eu queria apresentar aqui, de muita forma sintética, a estrutura dos poderes, Mauro, para as pessoas não carregarem muitas tintas da importância de um cargo que não tem. Que eu acho que isso é importante nós também clarificar isso. O cargo é importante, mas não tem esse poder realmente de tomar decisões políticas de brutal impacto na sociedade. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim. Porque há um elemento que depois a gente vai dialogar mais à frente, que pós-crise de 2008, Mauro, como a gente conversou no outro encontro, somado ao aumento da imigração como uma resposta do próprio capitalismo europeu a fim de suprir força de trabalho, recompor a força de trabalho europeia, isso vai ter um impacto brutal do ponto de vista eleitoral a partir de 2016. Assim, em 2012 a gente já começa a ver alguma coisa, mas a partir de 2016 a gente começa a ter o impacto dessa transformação. E aí o ponto que eu tenho buscado salientar numa visão um pouco mais da ciência política é entender que há um longo processo das pessoas de estimular-se de votar, de não querer participar do processo político porque não via a sua vida mudar muito até. Só um parênteses, eu e o Mauro conversaram um pouco ontem em relação aos dados demográficos. Há um setor jovem que atrai o Chega, que a gente vai conversar mais no final, mas há um setor que nasceu pós 25 de abril e que foi crescendo já no regime de democracia política, que com a entrada de Portugal na União Europeia, o empobrecimento de Portugal, não viu sua vida melhorar e é um setor muito forte do Chega. Então, o que nós temos aqui é a adesão de Portugal na União Europeia, a crise do euro, a crise subprime, a crise do euro, uma transformação dos fluxos migratórios, que tem um impacto do ponto de vista sociológico. Isso é um grande caldo, Mauro. É de um longo processo que é a crise capitalista que vai se materializar, no meu entender, do ponto de vista eleitoral, na abstenção. Aí que se o Mauro puder colocar o próximo gráfico, que eu até trouxe esse dado, porque aqui nós temos a evolução da abstenção desde 1975 nas eleições legislativas, ou seja, para eleger o parlamento e eleger o primeiro-ministro, e as eleições presidenciais. Nós temos vindo, ela sempre vem crescendo, porque tem duas linhas, porque tem uma linha azul aí e uma linha vermelha, se eu não estou enganado, porque há quase 5 milhões de portugueses que estão emigrados, ou seja, o ser português não é quem nasce no território, isso é uma coisa também que é importante ser discutida. Ser português não é só quem nasce nesse território. Nós do Brasil, nasceu no Brasil, é brasileiro, acabou, assunto encerrado. Aqui tem a história do sangue, tá? Que no fundo é uma visão racista também da própria nacionalidade, da etnicidade. E isso implica que tem
mais ou menos votantes, hoje deve ser, acho que uns 2 milhões, se eu estou enganado, o número de portugueses fora do país que votam, mas muitos nem pisaram, nunca nem pisaram cá, mas tem o passaporte, tem o cartão cidadão. Então, a abstenção no estrangeiro é sempre muito maior do que a nacional, mas mesmo assim, a nacional tem não crescendo. E quando ela começa a cair? Ela começa a cair especialmente a partir das eleições de 2016, a transição de 16 para 19, quando Chega começa a crescer. Então, é um dos elementos que a gente procura analisar e compreender o crescimento da extrema-direita europeia, ou seja, setores abstencionistas que passam a votar, digamos, na extrema-direita. Uhum. Interessante, né? Então, quem antes se abstinha, adere à extrema-direita. Porque teve reivindicado algo que o Jones, o Ribaldo, nós aqui, o Matiel que estuda a teoria política, tem escrito e falado muito, que é essa retórica antissistema, essa retórica, digamos assim, de dizer, não, a gente é contra tudo e contra todos, mas ninguém sabe quem que é o tudo nem quem que é o todos, e o sistema se resume ao sistema político, e exatamente ao sistema econômico. Então, eu trouxe essa questão da abstenção, Mauro, porque quando você soma todo esse conjunto de crises que a gente tem vindo passar nesse momento, e soma-se a Covid, a crise da habitação na Europa, que a habitação está com preço altíssimo em termos de aluguel, assim, um aluguel mais barato em Lisboa custa R$6.000, uma casa com 2 quartos, então assim, vive um processo de empobrecimento geral, e essa politização que tem acontecido, ou seja, do ponto de vista da eleição, tem ido para a extrema-direita. Então, esses são alguns elementos que eu entendo para ser fundamental para entender principalmente o contexto português. E aí, Mauro, você pode passar o próximo slide, que o facto da abstenção é um fenômeno que tem sido generalizado em toda a Europa. Então, quando se compara com os outros países aqui, Portugal está em 9º lugar, mas há um brutal crescimento, tudo acima de 20% em termos de abstenção, ou seja, as pessoas não estão acreditando mais nesse regime político. Então, volto mais ou menos àquele diálogo anterior, a questão portuguesa está conectada com todas as contradições e crises europeias. Então, a crise do regime político também interfere, digamos, nos resultados eleitorais. E que a gente vai poder ver com maior clareza, pode passar, Mauro, agora, para os resultados globais do primeiro turno. Eu até trouxe eles, porque eu acho que é importante nós percebermos aqui... Só uma observação nessa tela anterior, o país com menor... Os 2 países, 3 países, né, num patamar de abstenção bem mais baixo, são Bélgica, Suécia e Dinamarca, né? Os países recordistas de abstenção, Suíça, Romênia e Bulgária, e Portugal logo abaixo desses 3, né? Exatamente. Não, isso é muito significativo dos tipos de problemas sociais. O caso da Bulgária, da Romênia, vai ser o nosso próximo programa sobre a extrema-direita no leste europeu, que aí seria um longo debate. Mauro, mas por que eu trouxe esses slides, que eu acho que eu até trouxe no último encontro aqui contigo, essas figuras aí, todas elas, de modo geral, representam a heterogeneidade da sociedade portuguesa hoje. Então, em cima, agora está o primeiro presidente eleito, seguro, o almirante Gouveia Melo, que é uma figura da Marinha, que ficou em 4º lugar nas eleições, ali o gravata vermelha, acho que é vermelha, né? Vermelha. O Marcos Mendes, que é um político, ele representa o atual governo, ou seja, ele é o partido do atual governo, o André Ventura, e abaixo temos aqui o do bigode, o Jorge Pinto, que é do Livre, que é um partido mais ou menos entre o PS e o Bloco de Esquerda, assim, um partido muito europeísta, o outro é o Antônio Felipe, da CDU, e aqui embaixo está o Cotrim Figueiredo, que é uma espécie de iniciativa liberal, aliás, espécie de novo brasileiro, que é a iniciativa liberal aqui, e a última aqui é a mulher, a Catarina Martins, que é do Bloco de Esquerda. Então, desse panorama que a gente já conversou, eu queria poder salientar que o facto do partido que é governo, seu candidato ficar em 5º lugar, também é um sintoma da própria crise do regime político, porque se o primeiro-ministro não consegue nem transferir seus votos para o seu candidato, há um problema sério do ponto de vista da organização política, Mauro, do Estado. Porque, geralmente, quando você está em um governo em funções, você tem muito mais força da máquina de transferir voto. O que explica os outros elementos aqui? Que a direita está fragmentada, você tem figuras de direita ali.
o próprio Ventura, o Marcos Mendes, o Coutinho Figueiredo, o Gouveia Melo, e aqui eu coloco o Antônio José Seguro na direita, tá? Com muitas particularidades. Agora, a direita se fragmentou. A chamada direita tradicional, né? Tradicional. Então, o elemento fundamental é que essa fragmentação da direita, ela não recompôs o quanto em bloco eleitoral no segundo turno agora. Ou seja, os votos de toda a direita, se a gente somar os votos aqui do Gouveia Melo, do Marcos Mendes e do Coutinho Figueiredo, mais do Ventura, que é o grosso dos votos, passaria com muita força o outro de José Seguro. E isso não aconteceu. Então, porque eu acho que precisa perceber eleitoralmente que há, nesse momento, uma reconfiguração na direita em que o Chega procura se tornar a força hegemônica. Só que ele não conseguiu transferir os votos de toda a direita para ele. Por mais que ele colocou o paradigma assim, o segundo turno vai ser entre socialistas e não socialistas. Essa tática não deu muito certo do ponto de vista eleitoral agora. Mas, no meu entender, Mauro, e aí a gente pode ver nos dados aqui, há um processo brutal do alargamento da base eleitoral e social do Chega. Porque é um elemento fundamental que precisa ser dito, que o Ventura nunca pensou em ganhar as eleições presidenciais. Ele não tinha como horizonte. O que tinha era alargar a sua base eleitoral, ter espaço de propaganda, de alimentar suas ideias. Mas há um elemento que nós temos chamado dessa forma, que é um pouco jocosa, mas é que desvirginar setores da direita votarem no Chega. O que significa isso? Pessoas que são de direita, mas tem toda uma memória antifascista em Portugal, em certa medida, em que existe tentam construir um certo consenso e assim, uma cerca sanitária em relação ao Chega. Mas conforme o Chega vai sendo normalizado pelos próprios setores conservadores, há um setor que jamais votaria no Chega que agora já começa a votar. E é isso que é um dos elementos que é muito importante de se observar, é que o Chega conseguiu aumentar a sua base de votos em 300 mil votos. Ou seja, quando você olha o panorama eleitoral, 300 mil votos numa eleição para o parlamento, ou seja, legislativa, pode ter o impacto de ter muitos deputados. Porque você está numa zona, por exemplo, numa região como Setúbal, em que você consegue alargar os seus votos, você consegue ter pelo menos 2 ou 3 deputados, assim. Então, isso é muito impactante, a forma como ele tem alargado. Eu acho que isso é um elemento que não podemos perder de vista, assim, em relação ao primeiro turno. Agora, para o segundo turno, podemos discutir um pouco melhor, hein? Agora, em Portugal, é importante dizer, né, gente, Portugal é desse tamanho assim, né? É pequenininho. 200 mil votos é o que tem um colégio eleitoral na Zona Leste de São Paulo, né? Você juntou 2 bairros na Zona Leste, já tem mais do que isso, né? Mas em Portugal... Você sabe o eleitorado total de Portugal? São 10 milhões, Mauro. 10 milhões, aí contando Não, são 11 milhões e 17 mil. Está aqui em cima, né? Isso aí soma os que estão fora de Portugal. Exatamente, os imigrados. Exatamente. Então, você tem em Portugal mesmo uns 9 milhões de eleitores. 9 milhões, mais ou menos, 9 milhões. Então, você vê isso aí, imagina. É muito pouco. Acho que São Paulo tem o dobro disso, né, de eleitores, talvez até mais. Não, é muito. A escala gente, em termos de escala, não dá para comparar, pensar. A política aqui é como fosse pensar, eu acho que é Sergipe ou Piauí? Qual é o menor estado brasileiro? O Sergipe. Sergipe, Portugal é ligeiramente menor que Sergipe, então só para você ter noção, assim. Então, em termos de escala, é muito reduzido. Mauro, e aí está o famoso gráfico em que o pessoal começou a inferir coisas. Eu fiquei muito irritado, Mauro, porque as pessoas olham para um gráfico desse e, assim, isso é verdade, os resultados que estão aqui são verdadeiros. Foi 66 contra 33. Porque humilhou, massacrou. Tudo bem, eu acho que, olhando para isso, não tem como dizer que não, mas a minha questão é, para além do número, olha, a Le Pen, em 2021, teve esse valor. E há quantos anos que a família Le Pen lidera a extrema-direita na França? É isso que é impactante para mim. Porque quando você compara, não há laço de um crescimento tão acentuado. E aí, depois, Mauro, se puder ir para o próximo gráfico, que
que são os distritos que eu coloquei aqui, porque eu acho que é importante perceber que esses são os distritos que, no meu entender, têm maior impacto do ponto de vista da formação de um governo. Então, todos, o Ventura está muito, o cenário demográfico está muito abaixo comparado ao Dr. José Seguro. Mas, numa eleição legislativa, os votos do Seguro se fragmentam em vários. Por quê? Porque vai ter vários partidos, vai ter o PCP, vai ter o PS, vai ter o próprio PSD, vai ter a Iniciativa Liberal. Então, você tem vários... Então, o Ventura visava ir para essa eleição para consolidar uma base eleitoral. Perfeito. Se ele conseguir manter essa base eleitoral que tem aí nesses distritos, e essa base, essa pirâmide rosa, que é os votos do Seguro, que fragmenta-se grande parte dos outros setores sociais, o Ventura consegue ficar em primeiro lugar nas próximas eleições. Sim. Acho que essa é a questão dramática dessa eleição. Essa eleição mostra, depois você vai mostrar no outro gráfico mais adiante, essa evolução, é que a cada eleição em Portugal, o Chega está avançando, né? A não ser que você tenha uma catástrofe em Portugal, uma mudança de cenário radical, é 2 mais 2 que o Chega vai conseguir alcançar, ele vai acabar sendo primeiro-ministro em Portugal. É 2 mais 2, cara. Mauro, é terrível isso, porque nós estamos vindo a repetir, falar, gente, só existe uma forma de enfrentar a extrema-direita, não é com diálogo, é ter um campo radical que enfrente eles. E porque quem ocupa esse espaço, Mauro, tem ocupado esse espaço, digamos assim, de antissistema na política, não só no Brasil, de modo geral, no mundo, é a extrema-direita. A esquerda tem sido domesticada na loja da democracia em abstrato, falar em liberdade, ou seja, as pessoas estão com vontade de mudança. E aqui, quando eu falo de vontade de mudança, as pessoas estão dispostas a transformar. Eu até vou pegar aqui as falas do Ventura, que eu acho que é importante a gente ter noção. O Ventura, no seu discurso de derrota, em que ele assume a derrota, por exemplo, ele não finge que ele foi vitorioso, ele fala, não, a gente foi derrotado, mas a gente venceu. Significa isso. Eu sei que é contraditório, mas assim, a gente lutou contra o sistema que está há 50 anos aí. Uhum. O que ele está dizendo? Que toda a revolução do 25 de abril é um problema. O que está para trás do fascismo não é um problema. Ou seja, de uma certa forma, ele opera reivindicando um legado antes do 25 de abril. Então cara, isso tem um conteúdo claramente fascista, em que há vários setores que procuram ocultar, dizer que não é populismo, direita radical, ultradireita, tem vários termos que a ciência política vai encontrando, mas não, Ventura claramente demarca, não, aqui é um campo político que não quer saber nada com o 25 de abril, ou seja, da Revolução Portuguesa, a Revolução dos Cravos, mas reivindica um passado anterior. Ou seja, eu quero o que está antes do 25 de abril. Então, o tempo da glória, né? O tempo da glória, o tempo da riqueza, o tempo... Do império, né? Isso aí. Porque qual que é a outra dimensão, Mauro, que do ponto de vista político, o Ventura é um animal político, ele é um animal, a gente não pode subestimar nossos inimigos. Ele consegue, quando ele fala assim, que o Chega está só contra o sistema, eles são o único que teve todo o sistema contra eles, ou seja, e mesmo assim eles conseguiram ter mais 300 mil votos em relação às legislativas. Ele está num discurso que é mais ou menos como tinha o Salazar na época da descolonização, em que tinha pressões internacional para Portugal acabar com as colônias. Ele reivindicava a ideia do orgulhosamente STOS, que é um pouco que o Ventura está vendo. Não, nós estamos contra o sistema. Então, isso premiou claramente o discurso dele no pós-eleição, assim, e há um elemento que eu acho que ele conseguiu capturar, que é tentar reivindicar uma espécie de juventude, e ele tem tentado dialogar muito com a juventude, e algo que ele coloca como horizonte que chega é imparável. E o que significa isso para mim? Quando a gente conversa com leitores do Chega, que a gente faz análise do ponto de vista da amostragem, do qual o perfil eleitoral, as pessoas já estão empobrecidas, as pessoas estão cansadas. Então, quando tem alguém que lhe dá um estímulo de vitória, ou seja, eu vou te entregar vitórias, e isso também é uma forma de você conquistar eleitores. Ninguém quer estar ao lado dos derrotados. Claro.
nessa sociedade que a gente vive, ninguém quer falar dos derrotados. Né? O fetiche pela derrota tem um setor da esquerda que adora, né? Mas as pessoas que têm empobrecido, quando não é o Benfica ou o Sport que ganha para dar alegria para ela, pode ser na política. E o Ventura tem conseguido mobilizar isso, ou seja, esse mundo não é para todos. Os portugueses estão primeiro, mas para você ser português primeiro, você tem que estar ao lado dos vencedores, que somos nós. Essa é a sua gramática política que ele tem utilizado. Uhum. Interessante. Interessante. Olha isso aqui. É isso, Mauro. E tudo isso para a gente conversar, então falar, que é algo que eu penso que se nós não entender que esse crescimento ele tem vindo de forma consistente, porque a primeira eleição que chega contra o partido recém-formado é em 2019. E ele essa primeira barrinha azul da esquerda aqui, né? Exatamente, que é a eleição legislativa, que ele fez 1,29% dos votos. 3 anos depois, numa das eleições antecipadas, o Chega já fez 18. Ou seja, o crescimento é grande. E depois, já em 25, ele faz 23,74%, Mauro. Quando a gente colocar isso em números percentuais, que está mais abaixo, a gente vai ver o quanto isso é impactante. Agora, para mim, as presidenciais, ela tem um impacto do ponto de vista de olhar como que a força da persona política, do líder político, no caso do André Ventura, consegue aglutinar votos, porque no caso português, eu não falei anteriormente, mas as eleições legislativas, quando você vota para o parlamento, você não vota na pessoa, você vota no partido. Ou seja, os partidos ainda têm uma força muito grande aqui, a figura do partido. A única eleição que você não vota no partido é as presidenciais. E é por isso que eu acho que é importante observar que a figura do Ventura é muito maior que a do Chega. Então, o ponto é que essas duas forças vão se confluindo. E o Chega tem largado a base tanto pela sua figura da personagem do que o André Ventura, como também da força do enraizamento territorial do Chega. Tem várias pessoas que são oportunistas que vão aderir ao Chega porque vai conseguir um cargo como vereador, como deputado. Então, você vai enraizando a máquina partidária no território também. Então, esta relação que a gente tem entre a figura do Ventura quanto o líder mesmo, o motor daquele partido. Por outro lado, você tem um alargamento do partido de vários setores que eram do PSD, que eram do próprio CDS, que estão a vir para o Chega. Assim, você vai traindo outras figuras e quadros políticos que são da chamada direita tradicional para a extrema-direita. Então, no caso das autárquicas, que são as autárquicas, é como se fosse uma eleição para prefeito, você tem em 21, 397 mil votos, você vai para 600 mil votos, ou seja, você tem um crescimento muito alargado num poder que o poder das prefeituras aqui é muito mais a figura local, e o Chega não tem essas figuras, digamos assim, de raiz local, porque não é um partido de quadros, mas mesmo assim ele conseguiu alargar, conseguiu fazer mais votos que a CDU, por exemplo. A CDU, que é o PCP, tem mais prefeitos, mas do ponto de vista numérico de votos, o Chega tem muito mais votos. Então, eu tenho assistido muito isso, e estou ficando repetitivo, mas a minha preocupação nesse momento é como nós interromper esse crescimento, enquanto grupo político, porque não... me parece, assim, eu dizer isso, porque na próxima eleição que tiver para primeiro-ministro, o André Ventura provavelmente vai ser o partido mais votado. Então, mas aí você diz o seguinte, que o caminho para a confrontação com a extrema-direita não é esse neoliberalismo progressista, né? Não é esse caminho do Partido Socialista, aí, do PT aqui e tal, que seria um caminho de uma confrontação radical com eles. Agora, o cenário da esquerda radical em Portugal é complexo também, é complicado, né? Mauro, por que é complicado? Porque como foi um país que teve uma revolução de cariz socialista, o que é denominado de processo revolucionário em curso,
Ali teve, o PCP estava de um lado, tinha as forças maoístas no outro lado, e o trotskismo sempre foi muito fraco em Portugal. Mas com o 25 de abril, abriu esse processo revolucionário que teve, digamos, o início do seu fim com o 25 de novembro de 75. E ali, o partido que venceu é o Partido Socialista, com muitas aspas no socialista. O PS é o partido da contra-revolução. E ali criou-se um pacto, especialmente no caso do PCP, que foi o grande partido da resistência antifascista em Portugal, que teve capacidade de organização, capacidade de mobilização, de criar frentes militares, com a consolidação do 25 de abril e, no fundo, a consolidação do regime liberal político, o PCP foi sendo, digamos, parte dessa ordem. Ele é um partido que reivindica o 25 de abril, mas reivindica em cima de liberdade e democracia, não em cima do PREC, ou seja, do processo revolucionário, porque ele entendeu, dentro da sua estratégia, que era o momento de acumular força para um dia vir a Revolução Socialista. Por outro lado, quando surge o Bloco de Esquerda, nos anos 2000, o Bloco de Esquerda surge claramente como um partido mais à esquerda do que o PC, mas principalmente no campo das políticas de identidade, da questão do feminismo, a questão do antirracismo, aí, com muitas ressalvas, a questão LGBT, a questão da eutanásia. É um partido mais de causas do que realmente um partido, pensando assim, do ponto de vista... Você está falando do Bloco de Esquerda, né? É um partido... O bloco de Esquerda. Não que não seja um partido de esquerda, mas ele procurou agrupar todas aquelas políticas de identidade que vinham nos Estados Unidos também, digamos, nos horizontes políticos, que são políticas importantes. A questão é ficar nelas. Então, para resumir isso, quando se forma a Geringonça em 2015, toda essa confluência, tanto de uma esquerda que era contra-revolucionária, que é a esquerda do PS, como o PCP, que era o partido que procurava manter os legados do 25 de abril em cima do lema da Constituição, e mais o Bloco, quando surgiu nesse período, ficaram refém do governo do PS. E esse processo de ficar refém do governo do PS trouxe um desgaste político muito grande, porque quando você legitima um governo, e depois esse governo, que é do Partido Socialista, mas entrega só austeridade de uma forma um pouco mais camuflada, as pessoas disseram, não, é tudo igual. Se é tudo igual, eu preciso encontrar algo diferente. E aí, o gráfico da abstenção, a gente começa a ver que quem aparece ser diferente é o antissistema, é a extrema-direita. E a esquerda, nesse momento, está encurralada por quê, Mauro? Não é só problema de estratégia política, do horizonte político. Porque o Portugal, em 85, aderiu à União Europeia. E a União Europeia coloca várias amarras que como que a gente sai dessa encalacrada? Porque o orçamento tem que ser gestionado pela União Europeia. Portugal não tem soberania monetária, ou seja, não pode fazer política monetária nem política fiscal. Então, o horizonte a curto prazo, as pessoas não conseguem ter solução. Porque na Grécia, quando o Syriza ganhou, um dos embates que o Varoufakis tinha é isso, assim, como sair do euro. Porque esse é o caroço, assim, do problema. E a esquerda não... Seria a mesma coisa que aqui no Brasil a moeda ser o dólar, né? Imagina. Então, e a esquerda portuguesa, do modo geral, não consegue ter um horizonte de transformação revolucionária, ou... Não é que a revolução está na esquina, gente, mas é você conseguir prospectar um imaginário, alimentar um imaginário, que é possível fazer mudanças fora do neoliberalismo, ou seja, há outras vidas para além do neoliberalismo. E isso limita muito, porque eu sempre brinco, o PC e o Bloco podem ganhar as eleições legislativas na próxima eleição. O governo será um governo neoliberal, porque a amarra institucional da União Europeia não permite que você faça governos fora do marco neoliberal, ou seja, fora do padrão de reprodução neoliberal. Essa que é encalacrada. Então, como uma esquerda consegue ser radical nesse momento, tendo em vista esses limites? Essa camisa de força que a União Europeia impôs aos países. Isso é uma forma de... Por isso que tem um teórico português que fala assim, a União Europeia é outro nome para neoliberalismo. E o neoliberalismo tem um componente central, um processo de desdemocratização, ou seja, tirar poder do povo popular e passa, digamos, para os tecnocratas. Sim. O mesmo processo do Brasil, né? Você olha, por exemplo, o discurso do Haddad, o discurso petista prevalecente, a ideia é de que você vive um tempo neoliberal e que você tem que navegar nos limites desse tempo neoliberal. Esse é o projeto do PT hoje, né?
Você pega o debate do Jones com os 20 petistas lá, que eu achei que foi um debate bem interessante, porque pegou toda a liderança, mas pegou a liderança média do PT, um grau de, o Jones até fala de derrotismo, né? Um grau de conformismo a esta realidade que nos cerca do neoliberalismo e que tem que operar nesses limites, né? Não dá para ir além desses limites, né? Só que em Portugal você tem um elemento a mais, né? Porque, claro, aqui tem o imperialismo, tem o Trump, mas você não tem uma estrutura legal, institucional, que te diga que é assim. Aí na Europa não, né? Aí na Europa tem uma estrutura institucional que diz, ó, se mijar fora do pinico, você tá fora. Porque a questão que se coloca, uma última instância, é, tudo bem, eles querem sair da zona euro, podem sair. A questão é, como que vocês vão criar uma política monetária, com quem que vocês vão negociar? Porque tem toda uma estrutura jurídica, Mauro, que consegue asfixiar. E isso, no meu entender, é um dos elementos, para além da domesticação histórica, do eurocomunismo. Tem vários elementos que a gente poderia colocar aqui, que foi domesticando a esquerda europeia. Essa dificuldade de você encontrar alternativa. Alternativa A, Mauro. Para isso, você precisa de um projeto que se explique para as pessoas como que a gente vai sair do euro. E como que você, saindo do euro, você vai conseguir gerar uma economia em que você não vai ter uma brutal inflação, por exemplo. Essa é uma tarefa difícil de você explicar. Eu preciso de uma... Porque o que acontece, Mauro? Um dos problemas, tudo bem, quando a Grécia tentou quis sair do euro, o Banco Central grego não podia emitir moeda. Como que você emite uma moeda da noite para o dia? Então, percebe que são respostas muito no curto prazo, que são imediatas, em que ou se pensa um projeto claramente sair do euro, que faz um processo de construção social, explicando, nós temos que sair do euro, para fazer isso, ter um planeado, quais são os mecanismos, quais são as novas rotas comerciais, como que nós sairíamos, por exemplo, do embargo da própria União Europeia, porque a União Europeia pode embargar, pode criar todo um mecanismo de asfixia. Então, assim... nós estamos num período aqui, Mauro, olha, a revolução socialista que virá da periferia, não será do centro. E aí você hoje tem o PCP e o Bloco de Esquerda. Tem alguma outra força de esquerda radical nascente ou que dê para olhar com alguma atenção ou não? Mauro, infelizmente não, e isso é um debate que eu tenho com vários colegas. Eu acho que chance de ter um partido à esquerda, digamos, a esquerda radical, fora do que o PCP e o Bloco, eu acho difícil nascer outro partido, porque dado a configuração do país, como o Mauro falou, é um país pequeno. Então, um partido, para se enraizar no território, exige um processo muito, muito alargado no tempo. Isso não tem. O bloco, tanto que o Bloco tem vindo a enfraquecer, porque o Bloco é um partido muito de centros urbanos. E eu voto muito volátil. Então, você, nesse momento, eu não consigo identificar, do ponto de vista sociológico, nenhum partido com capacidade de ser uma esquerda radical em Portugal nesse momento. Assim, uma esquerda antissistema, uma esquerda que faz que tem uma gramática política antagônica ao Chega. Ou seja, isso nesse momento não me parece. Você tem quinca lacrada. E aí você tem um cenário que você vai mostra para nós aqui, que é para completar, que é a conquista da juventude pelo Chega, né? Mauro. E aqui acho que tem alguns elementos. Mauro, acho que teria um gráfico anterior, não tem é esse mesmo. Que eu procuro colocar em dados aqui, que é o fato de você identificar o fato da escolaridade. Não, só uma coisa, olha, só para dá para entender, porque a letrinha está muito pequena. Sim. Este vermelho escuro, meio vinho, é o Chega. Este azul é a AD, a Aliança Democrática, né? Exatamente. E o rosa, o roxinho aqui, é o PS, tá bom? O PS, então, é o partido. Porque assim, o que acontece aqui, acontece um pouco aqui no mundo. Os homens são os que votam maioritariamente na extrema-direita. E as mulheres têm votado cada vez mais assim, na esquerda, na dita centro-esquerda. Então, há claramente essa diferença entre o voto feminino e o voto masculino. Que é o primeiro conjunto de gráficos aqui à nossa esquerda, entre homens de 18 a 34 anos, o Chega lidera.
Isso, para mim, é muito impactante de como que esse discurso masculinista, red pill, tem muita força na juventude, Mauro. É porque a juventude a juventude não sonha mais. Essa juventude, já muitos desistiram de ir para a universidade porque estudar não vale a pena, porque você sabe que estudando não é garantido ter um emprego melhor. Porque esse é o discurso que nos ensinaram, você tem que estudar, tal, para você ter um emprego melhor, ter uma vida melhor com os seus pais. E isso não acontece. Eu até mandei outro dia para o Jones, que é um debate que estamos tendo agora, que é a futurofobia. Há vários setores da juventude que têm medo do futuro, Mauro. O futuro não prospecta nada de bom. E isso é um elemento que faz assim, não, tudo bem, se não tem nada de bom, eu vou me agarrar com algo que me dê estímulo, ou seja, toda uma retórica da violência política, que a gente até conversamos no último encontro, como que esse jeito mobiliza os homens. Aí, quando você olha para as mulheres entre 18 e 34 anos, você vai ver que as mulheres já não votam tanto no Chega. Então, isso é um outro elemento. Agora, quando você vai ali, sem superior, por que está sem superior? É sem curso superior, tá? É a forma como a sociologia tem feita. A base do Chega está em cima de pessoas que têm pouca escolaridade. Não é porque os superiores são iluminados, ilustrados, nada disso. É porque é um setor que nunca tem baixos salários, está sempre vestido de futuro e acabou porque tem baixa escolaridade. E isso leva com que esse discurso de antissistema, de transformação, que eu vou melhorar a tua vida, tenha aderência por esses setores populares. Então, assim, eu trouxe esses elementos para a gente pensar um pouco do ponto de vista demográfico. O outro gráfico que está embaixo, essa linha, é a linha que representa claramente que o apoio do Chega na juventude, quantas pessoas mais velhas, menos a votam no Chega. Por quê? Porque essas pessoas com mais de 55 anos, 65 anos de idade, são pessoas que participaram do 25 de abril, são pessoas que passaram pela guerra colonial. E esta memória antifascista cria um pacote muito forte, e essas pessoas também têm um vínculo muito acentuado com os próprios partidos que fizeram o 25 de abril, seja pessoas de diferentes vertentes. Então, o voto, o Chega não tem muita aderência nos votos mais velhos, mas há um voto que é muito significativo, que é entre 45 e 54 anos de idade, que é o que eu falei anteriormente. Pessoas que nasceram pós 25 de abril, ou pouco antes do 25 de abril, em que a sua vida pós 25 de abril, ela não foi... os seus pais viveram algo melhor, mas eles não viveram, porque a adesão à União Europeia empobreceu o país. É o tema que conversei com o Eric aqui, né? O que alimenta a extrema-direita é essa coisa, né? O fato de já a minha geração, de certa maneira, mas mais a seguinte, os meus filhos não terem perspectiva de ter uma vida melhor do que a que eu tive, é desesperador, né? E aí os filhos dos meus filhos, menos ainda. Isso é aquilo que você falou, essa coisa assim, o futuro como uma coisa sombria, né, para todo mundo, né? É o espaço da extrema-direita ou da revolução, né? Essa aqui é a minha questão, Mauro, e por isso que a gente precisa de força antissistêmica, que não é só uma retórica vazia, mas você construir um imaginário que é fundamental e é preciso uma transformação, porque quando a gente olha para a história das ideias políticas, Mauro, desde o século XVI para frente, a ideia de revolução era uma ideia, força, movimentadora da história humana. A ideia de revolução deixou de ser uma ideia força, ou seja, com capacidade de mobilização política, só após os anos 90 com a União Soviética. Então, se a ideia de revolução, enquanto uma ideia capaz de construir coletividade, projetos societários, teve força até ontem, o que na história dos anos 90 é ontem, gente. Por que deixar isso na mão da extrema-direita? A extrema-direita traz isso numa nova gramática. Dizer, não, o mundo não é para toda a gente, então a gente vai ter que escolher aqui os bons, aqui, os mais brancos, os mais puros, os mais portugueses, os mais alemães. Então, ela recorre para uma gramática claramente racista,
E aí tem todo o debate sobre o racismo português, que a gente pode identificar nos resultados eleitorais dos portugueses emigrados, ou seja... Impressionante, cara. Aqui no Brasil só deu Chega. Acho que o Chega só perdeu em Porto Alegre. Em Porto Alegre, só em Porto Alegre. O único lugar que o Chega não... Depois fala do Sul, né? Mas o único lugar que o Chega não ganhou foi Porto Alegre. E por que eu coloquei essas duas notícias aqui? Como a gente explica essa contradição das pessoas serem imigrantes em outro país e, ao mesmo tempo, elas votarem numa pessoa que é contra os imigrantes? E aí, para resumir, para não gastar muito mais tempo que o do Mauro, há dois elementos fundamentais dessa imigração que tá nessa matéria. Onde a imigração é menos qualificada, ou seja, tem menores salários, tem menores condições de ter um emprego melhor, que a imigração portuguesa que está na França, que está nos Estados Unidos, que está na Suíça, esse setor acaba por ser mais conservador, porque a força nesses países, a força da Reunião Nacional na França, com Le Pen, até mesmo o bolsonarismo no Brasil, alimenta o voto no Chega, ou seja, além de você ter um traço conservador, esse traço conservador vem aglutinado aos setores bolsonaristas no Brasil, aos setores da Le Pen na França, ou seja, essa população imigrada se aglutina à volta dessas pautas conservadoras. Por quê? Mas qual que é o grande slogan para mim aqui? Porque esse imaginário conservador é mobilizado a partir do que as pessoas criam uma relação entre o empobrecimento deles, a diminuição da qualidade de vida, a capacidade de ter um futuro melhor, elas associam isso com uma queda do Ocidente. E a queda do Ocidente tem a ver com o quê? O problema é a imigração, o problema não é o capitalismo nem as burguesias. Então, essa relação em que você procura associar que eu estou mais pobre, mas eu não estou mais pobre por causa do capitalismo, mas por causa do imigrante, e é nesse campo que a extrema-direita opera, que é algo que a gente conversou também no outro encontro, há 2 semanas, que como a extrema-direita tem procurado mobilizar uma gramática que é nós, a extrema-direita, que defendemos as mulheres, porque virá todos os muçulmanos para cá e eles irão submeter as mulheres à escravidão. Então, nessa gramática, é nesse emaranhado de contradições que a extrema-direita vai conseguindo galvanizar, que é um pouco dos resultados eleitorais que acontece no caso do brasileiro, em que os portugueses e luso-brasileiros que votaram massivamente no André Ventura, né? Então, acho que isso é um sintoma de um tempo muito, muito complicado, em que, especialmente nos Estados Unidos, a gente vai passar por outros barbicachos, como diz os portugueses. E mutatis mutantes é o que a gente vê no Brasil e o que a gente vê também nos Estados Unidos, né? As regiões nos Estados Unidos da branquitude estadunidense, né? Sobretudo... enfim, sobretudo nada, mas da branquitude, né, da prevalência, né, dos segmentos oriundos da Guerra Civil, votam nos republicanos sempre. Aqui é a mesma coisa, né? Você vê o voto sulista e sudestino tem muitas vezes, não está escrito na pedra isso, mas tem muitas vezes esta ideia do voto contra o migrante. Qual o migrante aqui no Brasil? O nordestino, né? Exatamente. Igual o caso chileno que a gente conversou poucas semanas atrás, Mauro. O discurso anti-imigração no Chile passa justamente por identificar que o venezuelano, o colombiano é um problema. Então, no fundo, a gramática do outro, ou seja, o que coloca em perigo é o outro, ou seja, o que não pertence a esse espaço. E isso é uma forma de desumanização. Por isso que, no caso europeu, hoje, quando você tira o conteúdo imigrante em geral, porque agora, nós não somos contra a imigração, a gente é contra a imigração ilegal. Uhum. É o mesmo adjetivo que tinha, a gente não é contra o judeu, a gente é contra o judeu comunista e o judeu banqueiro. Uhum. É a mesma gramática, ou seja, você procura desumanizar claramente um grupo de pessoas para dizer, não, o problema não é o capitalismo, o problema são essas pessoas aqui. Então, acho que Mauro, sinceramente, ou nós entendemos enquanto coletividade, tanto no Brasil, como as pessoas de esquerda que estão em Portugal, ou comunistas, da esquerda radical, entendam que é preciso de um tipo de organização que tenha um novo paradigma político, que não é reproduzir a lógica dos outros partidos, mas compreender que as formas de organização, de enfrentamento à extrema-direita, não é com diálogo.
Fazer política não é fazer diálogo. Fazer política é delimitar qual o campo que nós não deixamos passar de forma alguma, ou seja, o que não é negociável de modo algum. Sim. E isso é algo que talvez na cultura europeia, do modo geral, esse enfrentamento não existe, exceto na Grécia. A Grécia tem algumas particularidades aqui, que exigiriam uma digressão, mas é uma política que seja capaz de fazer uma crítica frontal ao capitalismo. E nesse momento, no caso europeu, como eu falei também, o caso quem está na União Europeia está numa encalacrada que é difícil de sair. Sim. Talvez a gente tenha um outro caso aí, com alguma diferença, que é o caso italiano, né? Em que pese a Meloni lá, você tem um vigor, não partidário, né? Mas você tem um vigor no movimento social, no movimento sindical italiano, que é um destaque na Europa hoje, né? Ô, Mauro, é que a Itália teve o maior partido comunista da Europa. Você precisa ser, de alguma forma, ter alguma memória de luta. Por outro, nos anos 70 e 80, lá, nos anos 60 já começou alguma coisa, que é os movimentos do chamado autonomismo. Os grandes experimentos de autonomismo, de luta política, ou seja, um pouco do anarquismo, do anarcossindicalismo, está na Itália. Então, esses movimentos, mas a minha questão é que eles estão muito, às vezes, regionalizados, estão muito em pequenos territórios, ou seja, o capitalismo cada vez mais aumenta a sua capacidade de poder totalizante, ou seja, pode ser que as tribos ameríndias na América tenham um modo de vida que não é capitalista. Não, o problema, o capitalismo está destruindo o planeta e daqui a pouco essas comunidades vão ser alagadas pelas enchentes, vão ser destruídas. Então, é nesse sentido que eu acho que as formas de lutas, que no caso italiano, o anarquismo tem uma memória fundamental na história italiana desde o processo de unificação da Piemonte, ou seja, o anarquismo sempre foi uma forma de resistência política a questão colonial italiana interna. Mas o ponto decisivo é como que a gente transforma esses grupos, essas experiências coletivas que estão localizadas, como a gente articula elas? Porque essa é a grande questão. Assim. No caso italiano, a Meloni está ferro e fogo, fazendo uma contra-hegemonia cultural, política, os aparelhos de Estado, os aparelhos de comunicação, os aparelhos de cultura, ela quer transformar. Ao mesmo tempo que tem uma memória histórica de luta do anarcossindicalismo, do autonomismo italiano, tem uma memória fascista muito forte na Itália. Né? Ali é um conflito muito, muito acentuado nesse sentido. Sim, é interessante isso, né? Você tem na terra de Gramsci, essa confrontação na esfera da formação cultural do povo italiano é crucial ali, né? Diferentemente da formação aí em Portugal, por exemplo, né? Você não tem esse elemento. Né? Não tem. Mauro, mas é que eu acho que muito para quem conhece a Itália, é muito marcado a diferença entre o norte e o sul da Itália. Porque quando o Gramsci fala da questão meridionale, isso já em 1917, 18, indica que é um processo de colonialismo interno, ou seja, a unificação da Itália é um processo de colonização interna. Ou seja, em que a parte do norte da Itália, a parte mais rica, mais desenvolvida, acaba por submeter os italianos do sul, hoje chamada Itália. E esse processo político, para muitos historiadores, ali começa, digamos assim, o berço do que é o fascismo italiano. Então, ou seja, na própria unificação, porque se você olhar aonde o fascismo foi mais longe, enquanto regime político, são nos dois países em que essa unificação foi mais tardia na União Europeia, país enquanto Estado-nação, tá, gente? Que é a Alemanha e a Itália. Foi um país que essa ideia de unificação de um território, de uma unidade, é final do século XIX. Então, e por que o fascismo foi mais longe ali? E isso acho que é um elemento importante de se pensar para compreender o fascismo. No caso italiano, Mauro, o anarcossindicalismo tem um papel importante no Brasil também, no processo das greves, que é a imigração italiana anarquista que foi para lá. Não pode se resumir a isso, tá? Tem um pessoal que resume a isso, mas isso é um elemento importante. A história, os movimentos populares na Itália tem uma história de luta. A minha questão é que essa história de luta também tem um contrapelo que é claramente muito fascista na Itália. E eles estão fazendo a saudação romana no ar, plena praça pública. Como no Brasil e na minha terra, infelizmente, na época do bolsonarismo, fizeram efeito quartel.
Então, acho que entender essa dinâmica, essas transformações, que somente uma esquerda capaz de enfrentar a extrema-direita não é uma esquerda que preze pela ordem, mas uma esquerda que queira superar a ordem vigente. Se não tiver uma esquerda desta forma, desculpa a expressão, nós estamos indo abraçados para o abismo e a tragédia pode ser sem volta. Perfeito. É isso aí. O Joab pergunta aqui para você, com o seu olhar aí da Europa, talvez até um olhar mais distante possa ser mais interessante para nós. PCBR, UP, PSTU, essas forças, a própria o MES, né, da esquerda do PSOL, são forças que se identifica como forças capazes de ter relevância no país, no Brasil, para esse caminho? Mauro, eu vou dizer uma coisa que às vezes as pessoas se surpreendem muito. Se existem vários setores da esquerda que eu vou conversando na Europa, em vários lugares, que acreditam que existirá uma revolução no Brasil. Oi. Por quê? Por que as pessoas têm entendido isso? Tem vários elementos. Primeiro, o Brasil está entre o que a gente chama dos países 10, as 10 maiores economias, 10 maiores populações, 10 maiores territórios. Querendo ou não, nenhuma revolução socialista se manteve sem ter essas características. Temos a questão cubana, que a gente está vendo a tragédia que é nesse momento lá, e o brutal ataque do imperialismo. O Brasil, Mauro, esses partidos, assim, nesse momento, eu não consigo ver ainda uma fita articulada, mas todo o processo que tem desde 2019, dos quadros de uma esquerda radical, de figuras políticas jovens, periféricas, negras, como o nosso Renato estava aqui antes, quadros políticos que têm ocupado o espaço público e de alguma forma têm procurado galvanizar, consolidar um campo em que o marxismo, a Revolução Brasileira, se torna um horizonte. Eu acho que é preciso entender que alguma mudança, mesmo que ligeira, está acontecendo do ponto de vista do imaginário. Isso olhando para a América Latina ou para o Sul global como um todo? Mauro, nesse caso, estou pensando mais no Brasil talvez mais no Brasil do que na América Latina como um todo. No meu caso, acho que no caso brasileiro, me parece, Mauro, e aí, porque a gente recebe alunos do Brasil aqui, aí tu começa a conversar com as pessoas tal, aí, mas tu me radicalizar há pouco tempo. Aí você pergunta, como você se radicalizou? Porque eu comecei a assistir os vídeos da Rita Von Huth, comecei a assistir os vídeos do Jones, comecei a assistir os vídeos da Sabrina, então, do Ian, então, as pessoas começaram a se politizar, querendo ou não, a internet é um espaço muito importante de politização hoje, não deve ser o único, não deve ser a nossa grande força, mas ele é um espaço em disputa. O que a gente consegue perceber, Mauro, do ponto de vista da construção de um horizonte político, é que vamos pensar assim, vamos fazer um exercício especulativo. Voltamos ao Brasil em 2010. Olhamos para o Big Brother Brasil. Quando que você acha que no Big Brother Brasil um comunista seria a pauta de uma conversa lá? Sim. Que foi quando o Babu falou do Jones e tal lá. Isso. O que significa isso? Que de alguma forma nós estamos a retornar ao imaginário do senso comum. E para Gramsci, a força de transformação está quando os comunistas conseguem ter um preparo intelectual em que se tornam quadros, se tornam referência no senso comum. E isso, para mim, é um elemento, Mauro, muito claramente que eu acho que esses partidos, tanto como Gustavo Machado, que é da PSTU, são quadros que foram para o espaço público e foram enfrentando a direita. E ao você enfrentar a direita, você se mostra mais preparado, você mostra com maior capacidade de apresentar um projeto do país. A minha questão, e aí o Jones também fez essa pergunta quando eu estive em Recife na última vez, é como que a gente não se mata no pós-revolução, né? Porque essa é a grande questão. A minha questão é como que a gente se unifica numa frente mínima para fazer uma revolução no Brasil. Depois a gente disputa o projeto político. Mas eu acho que, me parece, Mauro, dado a crise do petismo, os limites do petismo, e como vários setores de juventude que não tem a memória histórica daqueles primeiros governos Lula, em que é possível ter uma memória de que tua vida melhorou, em que as pessoas que nasceram aí, digamos, quem nasceu em 2010, Mauro, já governo Dilma, hoje está com 16 anos, ou seja, a sua vida só foi crise, mais crise, crise, mais crise. Então, essa juventude muito possivelmente está disposta a uma luta mais radical e transformadora, que me parece que esses vários quadros políticos, intelectuais da esquerda radical, do PSTU, do PCBR, da UP,
e também alguns quadros do PT, vão ser possível aí construir um projeto revolucionário para o Brasil. Isso é uma coisa assim que eu posso dizer que várias pessoas de esquerda radical que a gente vai conversando aqui na Europa, eles têm essa referência no Brasil. Mas você sabe, Carlos, que tem me surpreendido. Eu, né, iniciei um processo aqui de diálogo com a chamada esquerda radical. Tenho feito uma primeira rodada, espero fazer outras ao longo do ano, de entrevistas com líderes da esquerda radical brasileira. E estou surpreso com a amabilidade, a disponibilidade para o diálogo. Olha, já veio, aí, aqui eles estão sempre com a gente, né? O pessoal do MES, tá? E do Fortalecer, que são os grupos da esquerda radical no PSOL. O PSTU já veio 3 vezes aqui, o MRT vem várias vezes, através do Leandro Lanfred, e agora a Diana também. A APR, Ação Popular Revolucionária, lá no PDT. O PCBR, óbvio. O PT, mais difícil, mas tem um Renato Freitas, é PT. Tá certo? Também tem um diálogo aí, é mais difícil, mas tem. Onde eu tenho tido mais dificuldade é no PCB, motivos compreensíveis, né? Porque teve esse racha, ó, tem as mágoas e tudo por conta lá da expulsão do pessoal que formou o PCBR, e a UP, que é muito isolacionista, assim, tem muita dificuldade. Eu tô, olha, há 1 ano tentando entrevistar a UP aqui, não consigo resposta deles, eles são bem na deles. Mas os outros todos, cara, eu estou surpreso com a convergência, né, companheirismo, disponibilidade para ações comuns, né, e a gente nota isso, por exemplo, mesmo com a UP, a gente nota isso em alguns momentos na ação política concreta. Por exemplo, hoje lá em Santarém, que é um espaço relevante na luta política no país hoje, lá, olha lá, você tem um ato contra a privatização dos rios, que está lá, PCBR, o JC, a UP, o pessoal do Rebeldia, o PSTU, o CSP com lutas, enfim, eu tenho surpreendido. Eu achei que a coisa ia ser bem mais complicada, bem mais sectária, bem mais difícil do que está sendo. Achei interessante. Realmente interessante. Mauro, mas eu acho que a esquerda, do modo geral, quando você começa a sair, digamos, daquela luta mais... tipo, vamos ver quem é mais revolucionário, e você consegue colocar um projeto de país na ordem do dia. As pessoas gostam ou não, o Jonas, de alguma maneira, tem colocado esse projeto, um projeto de revolução brasileira na ordem do dia. Não é ele, mas é um conjunto de pessoas que ele é a expressão política disso, do PCBR. Você acaba por sair de uma luta, de umas históricas, trotskistas, stalinistas, que as clássicas, e você começa a discutir um projeto de país, os problemas concretos e soluções para o futuro. Eu acho que essa mudança, essa maturidade que vários quadros da esquerda foram tendo nos últimos tempos, não, a gente vai ter que reconfigurar nossa estratégia política, porque ficar discutindo entre Trotsky e Stalin, eu acho que é importante, mas não é para o Brasil agora isso. Eu acho que essa mudança impactou muito, claramente, setores da direita, figuras da direita, que pararam para pensar, não, os comunistas têm uma coisa a dizer, né? Tem um rapaz lá, o Petri, que eu acho que vi várias coisas dele, que alguém me mandou no grupo aí, que dizendo, não, quando o Jones falou sobre a Enel em São Paulo, aquilo me virou a chave. Ou seja, como que uma empresa de luz vai estar na mão do Estado italiano? Ou seja, quando a gente para de ficar apenas num discurso histórico, quem é mais revolucionário do que o outro, tudo bem, tem diferenças, mas a gente quer um projeto de país, um Brasil melhor. A gente quer, primeira coisa, quer superar o petismo. Para superar o PT, incorporar o mínimo que dá para aproveitar e avançar além disso. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto aqui de convergência de vários quadros da esquerda. Por exemplo, há quanto tempo que o MES da Fernanda Mucchiona, tal, da Sâmia, o petismo contra o trotskista, ou seja, está existindo nesse momento, pelo menos a gente consegue identificar, espaços de mediação e de convergência política que visam construir um Brasil e a Revolução Brasileira. Acho que esse é um ponto que me deixa muito do coração quente, como a gente fala, né? Que eu acho que me parece que 2030, Mauro, para mim vai ser um ano muito chave, porque não vai ter Lula mais. Não tendo Lula,
significa que a esquerda vai precisar construir projetos alternativos. E aí me parece que tem duas figuras que vão surgir nesse campo. Um, Renato Freitas, e outro Jones, enquanto líderes políticos, dois homens negros. No campo da direita, a gente vai ter o Nicolas Ferreira e os setores do bolsonarismo. Então, eu acho que 2030... Claro que o PT tem muita força, mas não sei se o Haddad, sendo sucessor do Lula, muitos setores do PT não me parece que o Haddad seja a figura unificadora do PT, não, infelizmente. Sim. Cara, adorei essa conversa nossa. Falamos sobre Portugal, falamos sobre a esquerda. Muito legal, muito legal. Gostei muito, Carlos. Você é uma figura relevante, bem importante para nós mesmo. Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço, Mauro. Sempre que a gente puder colaborar aí, apresentar um pouco do nosso trabalho enquanto pesquisador e professor é sempre bom. Super... Nós temos mais temas, hein, contigo. Temos Alemanha e temos França logo aí. Logo. Tá bom? A França é ano que vem. Isso, a Alemanha esse ano ainda, né? Não, Mauro, a Alemanha daqui 3 anos. A Alemanha teve ano passado. É verdade. Teve no ano passado. Não. O que eu acho que pode ter é a Espanha, tá? Mas aí seria um outro capítulo, as próximas eleições espanholas. Tá bom. Obrigado, camarada. Abração, então. Boa semana para ti. Boa continuidade. Tchau. Obrigado. Tchau. Fiquem bem.